Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre algumas questões do ENAD. E, claro, para começar, né, sou a professora Andréia, caso alguém não me conheça. E analisando algumas questões do ENAD, eu reparei que tem um tema que tem a ver com duas áreas que eu fui pedida para analisar, que são sociologia e antropologia, e que tem muito problema porque a gente trabalha de um outro jeito no senso comum, né? O tema que eu escolhi para falar para vocês rapidinho hoje é cultura. E é rapidinho mesmo, porque eu estou pegando o intervalo aqui entre aulas, na sala de aula mesmo, aproveitando o nosso ambiente, para falar para vocês algumas questões. Para a gente começar a falar um pouquinho, eu vou pegar já o caso de uma questão. Teve uma questão bem interessante que era um grafite, e aí relacionando o grafite com manifestação cultural. Aí eu achei essa questão bastante curiosa, porque no senso comum a gente sempre trabalha a cultura como algo de refinamento, como balé, teatro, ópera, e não faz muito sentido, né, ver um grafite e relacionar essa questão. É porque a gente trabalha a cultura com um conceito equivocado do senso comum. Quando a gente fala de antropologia, em especial, cultura é o modo de vida que uma comunidade desenvolveu, são as respostas que eles trabalham, que eles executam para os problemas do cotidiano. E as expressões que fazem parte de um grupo, que entram também valores, que entram ideias, que entram até como o próprio grupo se vê, isso é cultura também. Então, cultura, a gente costuma relacionar no senso comum só uma partezinha dela que é a alta cultura, que é a questão sim do balé e ópera sim, fazem parte da cultura, logicamente, mas é só uma partezinha dela. Tudo que a gente tem de manifestação do nosso cotidiano, a gente relaciona à cultura. Claro que geralmente daí cabe mais na parte da cultura popular, né? Então, uma coisa interessante de cultura é que sim, entra o grafite, sim, entram as manifestações musicais, sim, entram as danças populares também, né? Tudo isso faz parte da cultura. E uma questão muito importante que faz parte da cultura são os valores. Até eu mencionei rapidinho alguns segundos antes, né? São os valores. E especialmente para quem é do direito, que trabalha o direito como fato, valor e norma, então vocês conseguem perceber que a cultura é um elemento bastante importante, justamente também na formação jurídica, né? Então, né, só para reforçar, a cultura é um objeto de estudo mais típico da antropologia, mas a gente tem uma área da antropologia que é a antropologia jurídica, que faz justamente essa ligação, né, da antropologia com o direito. Então, existem diversas formas de cultura e é impossível, frisando bem a palavra, que a gente possa achar uma pessoa na face da Terra, sendo que eu, obviamente, não conheço todas as pessoas da face da Terra, mas é impossível achar uma pessoa na face da Terra que não tenha cultura, né? Quando a gente usa a expressão, essa juventude hoje em dia não tem cultura, essa é uma frase completamente equivocada, porque cultura não está ligada a refinamento, como eu já mencionei. Cultura não está ligada à educação formal, educação de colégio, educação de universidade. A gente pode ter, sim, pessoas que têm muita cultura e são completamente analfabetas, né? Então, a cultura é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. A própria questão como a gente conhece e cumprimenta uma pessoa, isso faz parte da cultura também, né? Se são 2 beijinhos, 3 beijinhos, se pode beijar, porque tem culturas que não permitem que a pessoa encoste na outra. Tem culturas que um homem beija o outro, né? Isso, pessoas que são amigas, né? Estão se conhecendo ou estão se reencontrando, então tudo isso é um elemento cultural. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente sempre avalia a cultura do outro a partir do nosso olhar. Então, aquilo que é diferente é errado, aquilo que é diferente é ruim, porque a gente estranha. E essa postura que eu estou falando tem um nome também, né? Isso se chama etnocentrismo, avaliar o outro conforme o que eu sou. Então, se uma cultura não come carne bovina, nossa, isso é um absurdo. Mas uma outra cultura falaria o mesmo da gente. Sim, mas por que vocês não comem cachorro? Se no Brasil tem tanto cachorro
Por que tem fome se tem tanto cachorro na rua? Então, são algumas questões para a gente pensar, né? Só reforçando, cultura faz parte do nosso cotidiano, até o próprio hábito de vestir, alguma coisa colorida ou não, faz parte da cultura. E a gente tem cuidado quando for avaliar ou analisar ou comentar a cultura do outro. Então, só um recadinho básico, né? A gente se encontra por aí nos corredores, qualquer coisa é só vocês me procurarem. Um abraço, bons estudos!